Aí, vamos lá. Todos estão me ouvindo? Tô. Então, vamos lá, responsabilidade civil do Estado. Para finalizar aí o nosso bloco de direito administrativo, depois vamos entrar num bloco de direito constitucional, conforme os alunos haviam escolhido aí. Depois nós vamos organizar, tá, Vanilla? Como que vai ser a sequência aí e os dias. E semana que vem eu não vou conseguir dar aula, tá? Semana que vem eu vou numa operação, então vai ser meio puxado. Mas a gente vai se organizando, é importante a gente não perder esse time, e eu vou estar sempre mandando também ali algumas questões para vocês, igual eu vou mandar hoje. Galera, vamos lá. Esse tema é um tema muito gostoso de estudar, eu particularmente gosto demais disso aqui, sabe? Porque responsabilidade civil do Estado primeiro que é uma coisa muito séria, porque vocês vão ser servidores públicos, amém? Vocês vão ser policiais, e uma hora ou outra, isso daqui vai acontecer com vocês, de vocês, eventualmente, estar numa ocorrência, dirigindo a viatura muito rápido, porque você está numa perseguição, acabar atingindo um carro, ou você está numa ocorrência em que você teve que atirar porque alguém atirou contra você, acabou pegando uma pessoa, entre aspas, que não tinha nada a ver, mas aí é mesmo com o risco da própria vida, né? Você sabe como funciona isso. Ou às vezes você dá rata, né? Acontece, todo mundo erra, né? Às vezes você erra ali e acaba causando um dano ali a terceiro, dentro da sua função, dentro do seu cargo, em função do seu cargo, e aí a pessoa vem, né, a entrar aí com uma ação e você acaba respondendo por isso, né? Você tem que pagar por isso. Vou explicar isso para vocês como que funciona. Então é um tema muito importante. E principalmente as jurisprudências, tá? Então a gente vai trabalhar aqui a regra geral, vai trabalhar a jurisprudência e as exceções também. Então vamos lá. Ó, questão 1, né? É correto afirmar que atualmente a regra estabelecida no Brasil considera a responsabilidade civil como? Então vamos lá. Primeiro ele perguntou o quê? Regra, né? Se ele perguntou da regra é porque existem exceções. Então ele quer saber aquilo que é adotado como regra, tá? Ó, subjetiva. Primeiro, gente, a regra no Brasil não é uma responsabilidade subjetiva, tá? Eu posso até ter comportamentos de responsabilidade subjetiva, mas como exceção. A regra no Brasil é responsabilidade objetiva. Professora, qual que é a diferença entre a responsabilidade objetiva e subjetiva? Comprovação de dolo ou culpa. É basicamente isso, tá? Lembra comigo aqui, ó. Eu tenho a conduta, eu tenho o dano e eu tenho o nexo causal, tá? Então vamos lá, eu, Marise, vamos para a órbita do direito civil, direito privado. Eu, Marise, tenho o meu carro. Eu estou dirigindo meu carro em alta velocidade. Eu passei uma rua, eu não parei. Quando eu passo pelaquela rua, vem um outro veículo. Há uma colisão. Pã, eu, Marise, estou errado, eu não parei, estou em alta velocidade. A partir daquele momento, né, eu tive a minha conduta de dirigir em alta velocidade e não parar. Eu tive o dano, que o veículo está estragado, e eu tive o nexo de causalidade. Quem causou aquele dano, a conduta que causou aquele dano, teve um nexo de causalidade, tá? Então, assim, nasce para aquela pessoa o quê? O direito dela de entrar com uma ação contra eu, Marise, para me ressarcir aqueles danos causados a ela. Isso é a órbita do direito civil, a órbita do direito privado. Eu posso negociar com aquela pessoa, levar o carro dela para arrumar, mas eu sei que eu tenho aquela obrigação. Se eu não quiser pagar, a pessoa vai entrar com uma ação contra eu e eu vou ter que pagar lá na frente, tá? Uma ação aí de danos materiais ou às vezes danos morais, depende muito da situação. Tem até dano estético, para vocês terem noção hoje em dia. A pessoa às vezes sofre um acidente, machuca o rosto, né? Tem o seu rosto deformado, ela pode entrar com uma ação contra o causador do acidente também. Mas aqui dentro do direito administrativo, dentro da órbita ali da administração pública, a regra é responsabilidade objetiva, porque independe de dolo ou culpa, tá? Não é subjetiva. Então, a pessoa, ela não precisa comprovar o dolo ou a culpa. Nesse meu caso, né, eu posso colocar que foi assim, vamos colocar assim que eu estava dirigindo em alta velocidade porque eu sou imprudente, tá? Eu não vou colocar aqui que eu estava embriagado ou alguma coisa do tipo, porque aí a gente já muda,
porque isso aí já é um dolo eventual. Mas vamos colocar que seja uma culpa, né? Eu fui imprudente, dirigi em alta velocidade, não parei no pare. Então, vocês conseguem ver que existe aí uma culpa em relação a essa atitude minha, né? Essa ação minha em relação àquilo que eu causei. Então a pessoa, ela pode pegar ali uma filmagem, né, um monitoramento eletrônico, uma câmera e ver lá que eu estava em alta velocidade, ou a própria perícia vai averiguar isso, né? Vai fazer ali a perícia e vai ver que eu estava em alta velocidade, uma via que era 60 por hora, eu estava a 100. Então ela consegue comprovar a culpa em relação àquela minha atitude. Quando eu falo para o Estado, a regra geral não é essa. Então, se uma pessoa, ela tá na rua, tá andando, vem uma viatura da polícia, atropela aquela pessoa, independente de dolo ou culpa, o Estado vai ter que ressarcir aquela pessoa, tá? Só para vocês terem uma noção, assim, de maneira geral. Então, vamos lá, vamos ver qual que é a alternativa que mais se encaixa aqui, ó. A responsabilidade civil do Estado vai ser objetiva, então a gente vai ter 3 opções, a gente já excluiu as subjetivas. Bastando a ocorrência do dano causado pela administração, também conhecida como teoria do risco administrativo. B, objetiva, alicerçada na teoria da responsabilidade com culpa. E aí? Não é com culpa, né? É sem culpa. Também conhecida como teoria do risco integral. A gente vai trabalhar um pouquinho essa teoria do risco integral lá na frente. Tá? E, bastando a ocorrência do dano causado pela administração, também conhecida como teoria da culpa administrativa. Então, vamos lá, galerinha. A teoria que a gente adotou hoje no Brasil é a teoria da culpa administrativa ou é a teoria do risco administrativo? Vocês que estudaram aí responsabilidade civil do Estado. Qual que é? Existe uma diferença entre as duas, tá? Mas qual que vocês acham que é? Do risco administrativo. Do risco administrativo. Por quê? Vocês têm que entender que a partir do momento que a administração pública exerce o papel de administração pública, ela está correndo esse risco. Por quê? Pela própria situação do poder de polícia. Lembra que lá na administração pública a gente tem o princípio da supremacia do poder público. Então, o poder público, querendo ou não, ele está acima do particular. E por ele estar acima do particular, ele assume esse risco, tá? Basicamente, a teoria do risco administrativo vai falar isso, tá? Então, o nosso gabarito aqui, ele vai ser letra B, tá? Objetiva, bastando a ocorrência do dano causado pela administração, também conhecida como teoria do risco administrativo. Por que ele fala bastando a ocorrência do dano? Porque eu não preciso demonstrar nem dolo nem culpa. O dano aconteceu, aconteceu. A viatura bateu numa pessoa, bateu. Causou um dano? Causou. Já era. Ah, mas a viatura estava dirigindo certinha, não estava em alta velocidade. Acabou. Tem que ressarcir. Claro que a gente vai ter situações de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito força maior, que a gente vai ver ali a questão das excludentes, né, dessa responsabilidade, mas eu estou colocando uma situação em que a pessoa não teve nenhum tipo de culpa exclusiva da vítima, tá? Então, é um exemplo que a vítima não teve culpa. Agora, se a gente tiver uma outra situação, ai, a viatura estava na rodovia e ela estava na velocidade da rodovia, de repente surgiu uma pessoa do nada e atravessou correndo, aí já é uma outra situação, tá? Alguma dúvida em relação a essa questão? Não. Não? Então vamos. Ó, de novo. No caso de danos recorrentes de omissão do Estado, prevalece o entendimento de que, ó, eu estava falando de uma atitude comissiva. Lembra lá, né? No direito penal a gente tem as atitudes omissivas e comissivas. Comissivas são atitudes que têm uma ação, omissiva é aquela que a pessoa deixa de fazer. Então ela não faz nada. E aí a pergunta que fica, nossa, professora, quando o Estado age, que ele causa um dano, ele tem que pagar, beleza. Teoria do risco administrativo. Mas e quando ele deixa de fazer? Ele também pode responder? Pode, ele também pode responder. Só que aí a gente já muda a figura. Por quê? Porque aí a gente vai ter que demonstrar o quê? O dolo e a culpa, tá? Aí já é o contrário. Quando eu tenho a responsabilidade civil por ação ali do Estado, independente de dolo ou culpa, teoria do risco administrativo. Quando eu tenho por omissão,
aí sim eu vou ter que demonstrar o dolo e a culpa, que é a nossa teoria da culpa administrativa. O nome culpa, gente, vocês já lembram. Culpa vocês já vão lembrar. Pô, tem que demonstrar, tá? Então aqui, ó, não é do risco integral. O risco integral a gente vai ver lá na frente, tá? Risco integral geralmente causado por danos nucleares. Irresponsabilidade do Estado também não é uma teoria que foi adotada há muito tempo, que falava que o Estado não era responsável, não é a teoria que a gente adota hoje. Risco administrativo é no caso de ação e não de omissão, tá? Então aqui seria se fosse uma ação, mas aqui ele pergunta omissão, tá? E aqui vem, ó, da culpa administrativa, exigindo a demonstração de que o Estado tinha o dever legal de agir, além do comportamento estatal omissivo, o dano e o nexo entre a omissão e o dano e a culpa ou dolo. Isso aqui, gente, é o caso de preso, tá? O preso, ele tá lá no presídio, o Estado é responsável por ele, e aí alguém mata o preso lá dentro. Houve um homicídio, né? Dentro do presídio. O Estado responde? O Estado responde. Por quê? Porque o Estado é o responsável pela integridade física dos presos, dos reclusos. Vocês estudam isso na LEP. Vocês vão ver isso na atuação de vocês. E dependendo, se você estiver trabalhando lá no presídio, né, você policial penal, se ficar demonstrado que você agiu, né, com dolo ou culpa na morte daquele preso, você também vai responder. Você vai responder civilmente, porque o Estado vai entrar com uma ação de regresso contra você, a gente vai ver isso mais para frente. E você ainda pode responder, dependendo da situação, ou criminalmente e provavelmente administrativamente também, tá? Por que criminalmente, professora? Porque se for comprovado, por exemplo, que foi uma tortura e que você praticou, foi omisso em relação a essa tortura, vocês estudam lá que a gente tem a lei de tortura omissiva, não tem? O cara tá lá de boa, ele sabe que o cara tá sendo torturado, ele não faz porra nenhuma. Fica lá, finge que não é ele. Vai responder, você vai responder nas 3 esferas: penal, civil e administrativo, tá? Então aqui o nosso gabarito aqui é a letra D. Vamos lá, recapitulando. Responsabilidade civil por ação, teoria de risco administrativo. Responsabilidade civil por omissão, teoria da culpa administrativa. Risco administrativo independe de dolo ou culpa. Ou melhor, independe da comprovação de dolo ou culpa, porque o dolo ou culpa, na verdade, ele vai existir de alguma forma. Quando eu falo da teoria da culpa administrativa, depende da demonstração de dolo ou culpa. A pessoa tem que provar. O ônus é daquela pessoa. Certo? Conseguiram entender isso aqui? Então vamos lá. Lê para mim, Vanilla, fazendo favor. João e José, policiais militares do Estado do Espírito Santo, abordam, durante uma operação rotineira, Sérgio da Silva. Ai, peraí, que estou no celular. Sérgio da Silva. Os policiais solicitam documentos pessoais de Sérgio, que entrega a sua carteira de identidade. Consultando o Banco Nacional de Mandados de Prisão, os policiais identificam que há um mandado expedido contra Sérgio da Silva. E, sem maiores consultas, efetuam prisão. Antônio, Sérgio. Isso aqui eu acho que eles colocaram errado, mas isso aqui tá errado mesmo na banca. Então, Sérgio, eu acho que seria isso que eles iam colocar. Sérgio é levado até uma delegacia da Polícia Civil, onde permanece detido. Após várias horas, o delegado de polícia verifica que a prisão de Sérgio se deu por um erro, uma vez que o mandado de prisão foi expedido em face de um homônimo, tendo sido Sérgio liberado. De acordo com a situação hipotética descrita, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, ó. Letra A. O Estado do Espírito Santo responde subjetivamente pelos danos causados. Ele vai responder subjetivamente ou objetivamente? Objetivamente. Objetivo. Independe de dolo ou culpa. É uma ação do Estado, não é uma omissão. Essa aqui já está errada. B. O Estado do Espírito Santo não possui direito de regresso em face dos policiais. E aí, vai possuir ou não? Vamos lá, galera. De quem que vocês acham que é o erro aqui? Numa situação dessa.
Você é policial. Você vê que tem um mandado de prisão aberto contra o cara, você vai lá e prende ele, mas você não consulta direito, você não olha ver se a data de nascimento é aquela, para ver se o nome do pai é aquele, o nome da mãe, CPF, lugar onde ele nasceu. Você não consulta muito. Aí você vai lá e prende o cara, por puta que pariu, é um homônimo. E aí? De quem que é a culpa? A culpa é sua. Você errou. Você tem que conferir, tá? Tanto que toda vez que nós policiais civis, nós somos os responsáveis por cumprimento de mandado de prisão, né? A polícia militar pode cumprir? Pode, mas geralmente a gente faz operações para cumprir. Isso é uma coisa rotineira. É como é que se diz? Uma atuação nossa. A polícia militar, ela só vai prender uma pessoa se ela tiver sido convidada para uma operação com a Polícia Civil ou se ela tiver no seu policiamento ostensivo abordar uma pessoa e ver que está mandado de prisão aberta. Só essas duas situações. A Polícia Militar não faz operação para prender ninguém, porque a competência é nossa. Então tem um mandado de prisão aberto contra o cara, tem um endereço, beleza. Você tem que conferir. Peraí, esse cara mesmo? Esse pai? Essa mãe? Essa data de nascimento? Local de nascimento? A casa é essa mesmo? Senão você pode bater na casa errada, senão você pode prender o cara errado, e ó, você se ferra por isso, tá? E quem é responsável por ressarcir esse dano é o Estado. Mas o Estado possui o direito de regresso em face dos policiais? Possui. Não vai achando que você vai dar prejuízo para o Estado, ele não vai enfiar no seu rabo que ele vai, viu? Você vai levar fumo, né? Assim que funciona, não, tá? Então ele possui sim o direito de regresso. Sérgio não poderá buscar a responsabilização do Estado do Espírito Santo, mas apenas dos policiais. Nada a ver. Na verdade, ele busca do Estado e o Estado busca dos policiais, tá? Sérgio poderá buscar a responsabilização do Estado do Espírito Santo sem que seja necessária a demonstração do quê? De dolo ou culpa nos atos de João José. É isso aqui, gente. A alternativa é essa. Teoria do risco administrativo. O delegado de polícia responde objetivamente pela demora na solução do erro que prejudicou o Sérgio. Não vejo isso, por quê? Porque se ele demorou é porque ele estava o quê? Verificando, né? E, na verdade, quem, entre aspas, efetuou a prisão foi quem? Foram os policiais militares, tá? E aí o delegado não lavrou, porque o flagrante ele tem várias frases. Então, ele tem a captura, né? Aí eles capturaram, levaram para a delegacia, chegou lá, o delegado não, na verdade ele é um cumprimento de mandado de prisão, né? Não é uma prisão em flagrante, mas o delegado não fez o cumprimento de mandado de prisão porque ele verificou que era um caso de homônio, tá? Então, aí a alternativa letra D, questãozinha muito boa, tá? Marise, então o Estado pode, igual na B aí, pode Uhum. regredir em face dos policiais, independente, tipo assim, se não tem dolo do policial, tipo, que aí foi meio que Não, tem você. que ter dolo ou culpa. Só que como ele te deu uma situação hipotética, e ele falou aqui, ó, ele falou assim, ó, os policiais identificaram o mandado de prisão e sem maiores consultas. Aqui tá a culpa deles, ó. Ah, Aqui, entendi. aqui na questão, ela tá te falando que os policiais tinham culpa. Por isso que ela não colocou assim, dependendo de demonstração de dolo ou culpa, porque aqui já tem a culpa. Entendeu? Quando a questão vem com esses textos, gente, vocês têm que ficar muito ligados, porque vocês podem cair na pegadinha dessa. Mas eu entendi sua pergunta. Você quis dizer que se não tivesse o não, a alternativa mesmo assim poderia estar incorreta. Mas nesse caso não, porque a questão já está falando que eles tiveram culpa. Entendeu? Entendi. Entendi. Mas ela estaria meio incompleta, porque eu teria que falar assim, ó, Estado do Espírito Santo possui o direito de reclasse fatos policiais, sendo demonstrado dolo ou culpa, tendo que demonstrar dolo ou culpa, desde que demonstrado dolo ou culpa. Entendi sua pergunta. Mas, ao meu ver aqui, já que ele fala que eles não consultaram, já demonstra a culpa deles aí, tá? Uhum. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Considerando as disposições da Constituição Federal acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens a seguir. As polícias civis responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, eventualmente causarem a terceiros. E aí, certo ou errado? Certo? Não, não tá certo. Por que que não tá certo, Vanilla?
Gente, Polícia Ou Civil, eventualmente. Polícia Civil é pessoa jurídica? Ou melhor, Polícia Civil é órgão ou entidade? A quem a Polícia Civil é Estado. subordinada? Vocês lembram disso? Polícia Civil é órgão? E órgão tem personalidade jurídica? Não. E órgão vai responder por alguma coisa? Quem vai responder aqui? O Estado. O Estado. Isso aqui é pegadinha, gente. Se você Nossa, ler boa. rápido, você cai. Se você ler rápido, você cai. Isso aqui está misturando, né, as matérias de direito administrativo. Então, deveria ter colocado assim. O Estado responde pelos danos que os agentes das polícias civis causarem. Beleza. Mas a Polícia Civil em si, ela não vai ser parte em processo. Quem vai ser é o Estado, tá? Pegadinha isso aqui, mas muito boa. Então aqui está errado. O direito de regresso do Estado contra o responsável pelo dano é assegurado nos casos de dolo ou culpa do agente causador de dano. É o que eu estava falando para a Vanilla agorinha. Se o Estado demonstrar dolo ou culpa, ele entra com a ação de regresso e o cara tem que pagar. Mas se não for demonstrado dolo ou culpa, não existe ação de regresso, tá? Por exemplo, o cara está numa perseguição, ele está fazendo a função dele. Cara, aconteceu uma situação em que a viatura esbarrou, alguma coisa aconteceu. E, tipo assim, ele não agiu nem com dó nem com culpa, ele estava simplesmente fazendo a função dele. O Estado não vai entrar com ação de regresso porque ele não consegue demonstrar o dolo ou a culpa nesse caso, tá? Mais ou menos nesse sentido. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Gente, responsabilidade civil por danos nucleares é o que a gente chama de teoria do risco integral, tá? Independe de dolo ou culpa, independe de como acontecer, vai ter que ser ressarcido, tá? Por quê? Porque a atividade de dano nuclear, a atividade nuclear é de risco, tá? Atividade nuclear de risco. Então, é uma coisa assim, ó, por isso que a gente fala risco integral. Por quê? Porque não vai ter nenhum tipo de situação que essa responsabilidade será excluída. Ao contrário da teoria do risco administrativo. Se tiver lá uma culpa exclusiva da vítima, pode ter que ter essa quebra entre o nexo causal e o dano. Mas se for do risco integral, não existe, não tem como. Por mais que você vire para mim e fale assim, ah, mas a pessoa construiu a casa dela muito perto lá de onde estavam exercendo atividade nuclear. Foda-se, o Estado vai ter que pagar do mesmo jeito. Não importa, tá? Risco integral. Então aqui vai ser A2 e A3, o nosso gabarito. Lembrando que órgão é órgão, entidade é entidade, tá? Órgão não tem personalidade jurídica. Alguma dúvida em relação a essa questão? Não? Então vamos passar. Questãozinha grande. Vou ler para vocês, ó. Maria trafegava em seu carro na ponte Rio-Niterói. Durante a manhã, a caminho do trabalho, sentido Rio de Janeiro, quando, em meio ao trânsito lento, foi surpreendida por uma viatura da Polícia Civil, que passou de forma brusca e acelerada ao lado do seu veículo, causando leve albauroamento, que levou a motorista a colidir contra o veículo à sua frente, o que, afinal, causou graves danos a esses dois carros. Apesar do acidente e dos danos materiais dos dois veículos, não houve feridos. Após confeccionar a declaração de acidente de trânsito no site da Polícia Rodoviária Federal, Maria resolveu comparecer ao plantão da Corregedoria Geral da Polícia Civil para noticiar o ocorrido, tendo indicado o número da unidade policial inscrito na viatura, assim como o horário em que o albaroamento havia acontecido. Em sua apuração preliminar, a Corregedoria identificou os policiais civis que estavam na viatura, assim como constatou que eles não se dirigiam a nenhuma diligência policial na ocasião, apenas buscavam fugir do engarrafamento. Isso aqui é o quê, gente? O que a Corregedoria está dizendo com isso aqui? Se eles não estavam em nenhuma diligência policial, provavelmente ele vai falar de dolo ou culpa aqui, provavelmente. Porque se ele estivesse, aí ele está no serviço. É diferente.
tá? Uma coisa é você tá numa perseguição, uma coisa louca, o cara atirando contra você. Você não tem nem como exigir da pessoa uma atitude diferente dessa, tá? Após regular sindicância administrativa e disciplinar, os policiais foram punidos. Ao tomar conhecimento do resultado da apuração da corregedoria, Maria decidiu azujar a ação para poder obter do Estado a reparação civil, tendo em vista os danos causados ao seu veículo. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta com relação à responsabilidade civil dos servidores públicos. Falou para perguntar. E aí? Como que tem que ajuizar essa ação? Contra quem tem que ajuizar essa ação? E se tem ou não ação de regresso? É isso. Todas as questões de responsabilidade civil que envolve ação de regresso vai ser nesse sentido. Por isso que eu trouxe para vocês várias aqui, para vocês ficar safo. Maria deverá ajuizar a ação de responsabilidade civil em desfavor do policial? Não, ninguém ajuiza a ação contra os agentes. A gente ajuiza a ação contra aquele que te paga. Quem te paga? O Estado. Eu sou policial civil. Quem me paga? Não é a Polícia Civil, quem me paga é o Estado, tá? Por quê? Porque a Polícia Civil é subordinada à Secretaria de Segurança Pública, que é subordinada ao Estado, tá? A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado. Beleza, até aqui tudo bem. Não sendo possível a responsabilização do servidor que causou o dano, nem mesmo a ação de regresso. Não, é possível sim. Se for demonstrado dolo ou culpa, é possível. Cabe à vítima do dano a escolha do polo passivo da demanda. Gente, não tem isso aqui, não tem escolha, tá? Não tem essa de que, ai, a viatura bateu em mim. Ai, não sei, acho que eu vou entrar contra os policiais. Ai, não sei, acho que eu vou entrar contra o Estado. Não existe escolha. É contra o Estado. Se você entrar contra os policiais, o juiz vai indeferir a sua petição, tá? Não é assim que funciona. Podendo ela ajuizar a ação contra o... Não, não é assim. A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado. Beleza. Ou contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Ó, aqui é bacana, ó. E aí eu vou contar, e aí eu vou já falar, cantar a pedra para vocês, que essa parte aqui é bacana. Sendo parte legítima para a ação, o autor do ato. Em observância ao princípio da dupla garantia. O que é a dupla garantia, gente? A dupla garantia significa aqui, ó. Eu entro com a ação contra o Estado. O Estado vai lá e me paga. Mesmo o Estado tendo me pagado, ele pode ir lá e entrar com ação contra, né, ação de regresso contra aquele servidor, mesmo já tendo pagado. Mais ou menos isso, a teoria da dupla garantia. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Me parece que a alternativa correta é essa. Vamos ver aí. É cabível a ação de regresso contra o agente responsável pelo dano somente nos casos de ato doloso? Não. Por quê? Porque pode ser doloso ou culposo. Pode ser os dois, tá? A culpa também entra aqui, ó. Não é só o dolo. Vamos destrinchar essa questão aqui. Por que ele colocou assim, ó? Contra pessoa jurídica de direito privado, prestador de serviço público. Gente, porque quando a gente vai estudar lá, ó, empresa pública, sociedade de economia mista, vocês sabem que elas podem ser prestadora de serviço público ou explorador de atividade econômica. Se ela for prestadora de serviço público, gente, ela responde objetivamente. Até porque ela é uma pessoa jurídica de direito privado, mas ela exerce atividade pública, atividade de serviço público. Quando eu tenho uma pessoa jurídica de direito privado que é exploradora de atividade econômica, aí já é diferente. Por quê? Porque a responsabilidade vai ser subjetiva. Então, eu vou ter que comprovar o dolo e a culpa, tá? Muita atenção nisso aqui. Eu trouxe essa questão por conta disso. Porque dependendo do nível de estudo do cara, ele ia travar nessa parte aqui. Ou até o Estado, ok. Agora, contra a pessoa, aí você falou assim, caralho, mas que porra é essa, né? Então, vocês decoram isso. Pessoa jurídica de direito privado prestador de serviço público responde objetivamente. Pessoa jurídica de direito privado e exploradora de atividade econômica responde subjetivamente, ou seja, eu preciso comprovar o dolo à culpa, tá? Alguma dúvida em relação a essa questão? Questão muito boa, viu? Muito boa mesmo. Alguma dúvida? Não? Então vamos para a próxima. Ó, outra. Essa aqui é da Polícia Civil, né? Da PCGO. Davi, policial civil do estado de Goiás, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, disparou acidentalmente sua arma de fogo, causando a morte de um morador local. Gente, se ele disparou acidentalmente, eu tenho culpa aqui, tá?
Ele não estava correndo risco de vida, ele não estava em legítima defesa. Ele errou, tá? Causando a morte de um morador local. Nesse caso, sobre a responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que eventual ação indenizatória deverá ser ajuizada. De novo, a mesma pergunta de uma forma diferente. Tem que ser ajuizada contra quem? Contra o Estado. Cabe ação de regresso? Cabe, desde que comprovado dolo culpa. Acabou. Vamos ver qual que vai ser. Em face da Polícia Civil, não. Polícia Civil é órgão. Não pode. Tá? Polícia Civil é órgão. Contra o Estado de Goiás, beleza. Sendo imprescindível a comprovação do dolo da culpa na conduta de Davi, e aí, é certo ou errado essa daqui? Eu tenho a comprovação do dolo da culpa ou não? Não. Não preciso, tá? O cara que não sabe o significado de imprescindível já erra aqui, né? Em face do Estado de Goiás, beleza. Sendo assegurado o direito de regresso contra o agente público, beleza. Nos casos de quê? Dolo ou culpa. Me parece que é essa. Diretamente contra Davi, não, eu não posso ajuizar a ação contra o Davi. O Davi é o quê? O policial civil. Eu ajuizo contra o Estado vai lá, ação de regresso contra o Davi, mas comprovando o dolo à culpa. Então, alternativa o quê? Letra C, tá? Questãozinha muito boa, envolve tudo o mesmo assunto, mas eu trouxe só para vocês verem como que cai e o tanto que isso cai. O tema de responsabilidade civil que mais cai em concurso público é esse. Ação de regresso, comprovação de dolo culpa. Ação de regresso, comprovação de dolo culpa, tá? Não errem isso. Isso aqui é uma coisa muito, muito fácil. Se aprendeu, já era. Eduardo Gibbs é perito oficial e recebe para análise um caso em que existe um quesito sobre a responsabilidade da vítima no evento que gerou o pedido de indenização contra o Estado. Observada a responsabilidade objetiva, uma das causas excludentes consiste na... Agora vamos estudar as excludentes dessa responsabilidade objetiva. Gente, caso fortuito força maior, culpa exclusiva da vítima, tá? É isso aí que vocês têm que decorar. Excludente de responsabilidade objetiva. Caso fortuito força maior, culpa exclusiva da vítima. O que é caso fortuito força maior? Um evento da natureza extraordinário, né? Uma árvore caiu, houve uma chuva, uma tempestade enorme, a árvore caiu em cima do carro, tá? Aí se você falar assim para mim, professora, mas e se eu comprovar que aquela árvore tinha que ser cortada e a prefeitura não cortou, que aquela rua já tinha pedido, as pessoas já tinham pedido várias vezes para a prefeitura cortar aquela árvore, aí é outra coisa. Porque aí você já entra na omissão estatal. Só que lembra que eu falei para vocês, omissão estatal, teoria da culpa administrativa, tem que comprovar o dolo ou a culpa, tá? Não começa a viajar. Mas se você for viajar, você tem que pensar igual a mim, tá? A questão foi lá, ela falou, né? Caso fortuito força maior. Ela não falou nada que a prefeitura foi omissa, não falou nada. Falou do evento da natureza. PAN, excludente de responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima. A viatura estava andando de boa, de repente passa um menino correndo. Do nada, me surgiu do nada. Você não viu. Freou, mas o menino bateu, morreu. Tá? Qual que é a culpa que eu tenho que o menino saiu correndo? Tem culpa, tá? Culpa exclusiva da vítima, exclui. Nem eu, nem o Estado, no caso, né? Então, vamos lá. Uma dessas é a culpa exclusiva, tá? Então, é uma das causas de excludente ali de responsabilidade objetiva. Vamos para a próxima. Mário é foragido do sistema prisional, no qual cumpria pena privativa de liberdade. Decorridos 12 meses da fuga, ingressou em uma organização criminosa, cuja especialidade é roubo a bancos. Em seu primeiro roubo com a organização, Mário, por inexperiência, efetuou diversos disparos contra o gerente da agência, que acabou falecendo. Nessa hipótese, de acordo com o entendimento do STF, resta caracterizada a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, devendo o poder público indenizar os familiares da vítima. E aí, o que vocês acham? Gente, essa questão boa, sabe? Muito boa. Você sabe de onde que é essa questão? Essa questão aqui é da PPDF, tá? Quando eu fiz o concurso da PPDF, gente, caíram 3 questões que envolviam responsabilidade civil do Estado. Acertei as 3, inclusive. E eu trouxe as 3 para vocês aqui, a 8, a 9 e a 10.
Porque a PPDF é um concurso de polícia penal, vocês querem um concurso de polícia penal e eu acho que eles podem abordar isso com vocês, tá? Primeira coisa que vocês têm que entender. O Estado, via de regra, ele responde por fuga de preso, quando o preso foge da prisão e ele pratica alguma coisa lá fora. Via de regra, ele não responde. Ele só responde, gente, quando eu não tenho a quebra do nexo causal. E várias coisas podem quebrar esse nexo causal. Por exemplo, olha aqui, ele fugiu da cadeia e ele praticou o crime depois de 12 meses, gente. 12 meses é um ano. Vocês acham mesmo que o Estado vai responder? O cara fugiu da cadeia, depois de um ano ele pratica um crime? Não. O que é diferente, por exemplo, do cara tá lá na cadeia, ele foge agora, um exemplo, quase 8 horas da noite, pula a casa do vizinho, né? Pega uma faca e mata o vizinho, sei lá, pratica algum crime ali. Olha o tanto que é diferente. Por quê? Olha o nexo causal, tá? Então, quando vocês se deparar com a questão dessa de fuga de preso, vocês ficam atentos em relação a isso, tá? No material que eu vou mandar para vocês tem essa jurisprudência, uma jurisprudência muito interessante para vocês fazerem a leitura. Então, nesse caso aqui, de pessoa foragida, nesse caso aqui, o Estado não tem obrigação de responder, não tem obrigação de indenizar, tá? Então, a questão aqui é errada. Questãozinha muito boa, muito bacana. Alguém ficou com dúvida em relação a essa questão? Não? Então, vamos para a próxima. Ó, determinado detento que cumpria pena privativa de liberdade em regime fechado praticou suicídio. Segundo o entendimento do STF, considerando que o preso já havia apresentado indícios de que poderia agir assim, o Estado deverá ser condenado a indenizar seus familiares. E aí? O que vocês acham? Essa eu quero ouvir a opinião de vocês. O cara se matou na cadeia. O Estado responde? Esse é certo, porque eles não observaram que ele tinha algum objeto ali que podia levar ao suicídio, né? Cara, o Estado vai responder por suicídio na seguinte situação. O preso já apresentava indício. Ou o preso já tinha tentado se matar antes, não conseguiu. Os outros amiguinhos dele lá já falaram, o fulano aqui, ele tá com um comportamento esquisito, tá estranho, tá com depressão, tá com isso, tá com aquilo. O Estado não fez porra nenhuma. Vai responder, tá? Então, o Estado só responde por suicídio no presídio se ficar demonstrado que ele foi omisso. Ou seja, que ele poderia agir e não agiu, que havia indícios, né? Que havia comprovações claras de que aquele preso poderia vir a cometer o suicídio, poderia vir a tirar sua própria vida. Aí o Estado responde. Caso contrário, não responde. Então, se vier falando uma questão, o cara se matou, o cara é um cara bom, o cara é um cara alegre, nunca havia apresentado indícios que ele poderia agir assim, acabou. O Estado não responde. Beleza? Então, um exemplo, vamos dar assim. Pode falar. O condenado, né? Ele. O primeiro dia que ele vai para o sistema prisional, aí ele já pega e já comete o suicídio. Aí o Estado, mesmo assim, responde ou não? Aí depende. Você fala porque o primeiro dia que ele cometeu não dava para conhecer ele ainda. É isso. Sim. Aí depende do histórico dele. Se ele já tiver histórico de ser uma pessoa com depressão, se ele já tiver um histórico de ser uma pessoa que teria indícios de fazer aquilo, e mesmo assim o Estado não procurou, como é que se diz, amenizar aquilo, ele pode responder. Mas nesse caso eu acho muito difícil. Porque o primeiro dia o Estado vai falar assim, cara, como que eu poderia fazer? O primeiro dia que o cara chegou no presídio e tudo mais, não deu nem tempo de arrumar um psicólogo para ele, entendeu? Geralmente nesse caso entendi. não. Tem que ficar muito claro ali, tá? Uhum. Beleza? Então vamos lá, última questão aqui, ó. Para o STF, considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37 da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. E aí, questão certa ou questão errada? O que vocês acham?
Eu ia de certo. Gente, por mais que seja absurda, essa questão é certa. Por quê? O Estado tem a obrigação de manter os detentos, de zelar pela sua saúde física, mental e, principalmente, suas condições mínimas de vida e higiene ali dentro, tá? Eu não sei se vocês viram uma jurisprudência que fala que os chuveiros têm que ter água quente. Vocês já viram essa jurisprudência? Que fala. Já. Pois é, olha só, os caras têm que ter banho quente, porque senão é desumano. Se você concorda ou não, foda-se. Você só precisa marcar o xizinho e ser aprovado no seu concurso. Então, se tiver uma condição desumana, se tiver a questão de superlotação, se a comida for, como é que se diz? Não for uma comida que dá para comer e tudo mais, o Estado responde. E, gente, ele responde, inclusive, por danos morais. O cara vai entrar com danos morais contra o Estado. Peraí, a minha dignidade, ela foi ferida ali dentro. Eu estava numa cela que comportava 3 e tinha 15. Entendeu? O Estado, ele vai responder. A questão do quanto, isso daí vai ser resolvido via judiciário. O que vocês precisam saber é que o Estado responde ou não. Porque isso é responsabilidade civil, tá? Vocês concordando ou não, o Estado tem que responder. E isso daqui vai muito de encontro com os direitos humanos. DUDH, né, condições mínimas de tratamento de preso, regras de Mandela. Então, isso daqui vai casar muito. Então, às vezes, numa eventual redação aí, vocês podem usar isso daqui. Isso aqui é muito importante, tá? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa questão 10? Não? Então, eu vou parar de gravar aqui para a gente bater um papo.